Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10 ao versículo 20. Nós estamos chegando ao final desta carta que estamos meditando às quartas-feiras. Creio que a mensagem de hoje, talvez a próxima, nós estaremos concluindo a mensagem da carta de Paulo aos Filipenses para nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler Filipenses 4, versículo 10 ao versículo 20, e nos diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. E sabei vós também, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, dando continuidade às mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, hoje nós vamos aqui do versículo 10 ao versículo 20 desenvolver o seguinte tema: uma vida de contentamento, parte 1. Uma vida de contentamento, parte 1. Amados irmãos e irmãs, certo filósofo romano chamado Sêneca, ele disse o seguinte: feliz é o homem que, em quaisquer que circunstâncias que se encontre, sente-se contente. Feliz é o homem que, em quaisquer circunstâncias em que se encontre, sinta-se contente ou sente-se contente. E por que, irmãos, esta frase deste filósofo romano aqui no início desta mensagem? Nós sabemos que, na prática, o contentamento é algo difícil e raro entre as pessoas. Contentamento, na prática, é algo difícil e raro entre as pessoas. Por quê? Nós, seres humanos, nós gostamos de murmurar e reclamar de Deus, das pessoas e das circunstâncias.
Isso é natural na vida do ser humano. Gostamos de murmurar e de reclamar, muitas vezes, de Deus. Por que, Senhor, está acontecendo isso? Gostamos de reclamar das pessoas, sempre achamos um culpado, e gostamos também de reclamar e murmurar das circunstâncias. Nunca estamos contentes. Estamos sempre insatisfeitos, estamos sempre prontos a reclamar. E nós sabemos que murmurar é contrário ao contentamento. Quem não é contente, murmura. E a Bíblia nos ensina várias lições sobre a murmuração. E diz que murmuração é pecado. Deus abomina a murmuração e sempre pune os murmuradores. A murmuração esconde o pecado da rebelião e da incredulidade. Por quê? Murmurar é duvidar do caráter de Deus. E a murmuração, ela é prejudicial a murmurador. A murmuração é uma doença que está impregnada na alma e ela é altamente contagiosa e prejudicial à saúde daqueles que a praticam. É normal, amados irmãos, quando estamos perto de alguém que começa só a reclamar, só a murmurar, nós sermos contagiados também com essa doença chamada murmuração. E a Bíblia, ela nos faz um alerta mostrando-nos que murmuração, ela é pecado. Aqueles que têm o conhecimento da parte de Deus, nós que somos cristãos, nós temos que aprender a nos contentarmos com tudo aquilo que Deus está nos concedendo até o momento e que irá nos conceder em toda a nossa vida cristã. Abram comigo aí a carta de Judas, não desmarquem aí Filipenses, para mostrar que Judas vai nos mostrar que murmuração é uma prática daqueles que não têm o conhecimento de Deus. Judas não tem capítulo, né? Apenas do versículo 14 ao versículo 16. Judas 14 ao 16. Vejam só, Judas aqui ele vai mostrar um pouco quem são esses homens ímpios. E esses homens ímpios têm na ponta da língua a murmuração. E Deus exercerá juízo contra estas pessoas. Judas 14, do versículo 14 ao 16. Fica antes do livro de Apocalipse. Diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra eles. Olha o que eles são. Os tais são o quê? Murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando
grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Irmãos, por isso nós podemos dizer, a Bíblia nos ensina várias outras lições também, como aqui em Judas, que a murmuração é e sempre será pecado diante de Deus. Deus abomina a murmuração e sempre punirá os murmuradores, porque por trás da murmuração está o pecado da rebelião e da incredulidade. Murmurar é nós duvidarmos do caráter santo de Deus. Eu acho interessante aqui que a Bíblia é bem clara. Se você ler do versículo 5 até o 16, você vai entender quem são esses murmuradores. Estão sempre descontentes, andam segundo as suas próprias paixões e quer que tudo aconteça conforme eles pensam ou querem. A boca vive propalando grandes arrogâncias, e aqui diz que são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, amados irmãos, hoje nós meditaremos aqui na carta que Paulo escreve aos Filipenses, e como nós vimos nas mensagens anteriores, Paulo ele é um prisioneiro otimista, e ele está encerrando a sua carta com uma nota de gratidão, onde ele expressa o contentamento da sua alma perante Deus e perante a igreja de Filipos. Então, hoje nós veremos o seguinte: algumas verdades bíblicas acerca do contentamento. Mas, primeiramente, o que é contentamento? Podemos ver aqui o exemplo do apóstolo Paulo, um exemplo bíblico e cristão de uma pessoa contente. Aí no versículo 11, o apóstolo Paulo disse na parte B: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra contente significa autossuficiência, que é igual a contentamento. Paulo, quando escreve a Timóteo, lá no capítulo 6, versículo 6 da sua primeira carta dele a Timóteo, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É você viver a vida cristã e com contentamento. Nós só temos a lucrar. Mas o contrário disso, quando nós queremos viver uma vida de piedade sem contentamento, nós só teremos prejuízos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É eu buscar viver uma vida cristã que glorifique a Deus, e isto de uma forma contente, suficientemente. Cristo é tudo para mim. E podemos ver, amados irmãos, que a palavra contentamento é traduzida também por tudo o que necessitamos, ou ampla suficiência. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo aqui que ele é um cristão totalmente contente, porque ele está desenvolvendo uma vida piedosa diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo, e isto é que ele tem prazer em fazer isso, e ele mostra ser um cristão que é contente em toda e qualquer situação.
Paulo já havia escrito, mostrando aos coríntios esta verdade também. Não desmarquem aí Filipenses e vejam o que é que Paulo diz na sua segunda carta dele, lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Quando ele mostra aqui, né, a gratidão, né, mostrando que quem planta vai colher algo de Deus. E ele diz aí no versículo 8 o seguinte, eu quero pegar só a última parte deste versículo: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda a obra. Então, amados irmãos, Paulo está falando aqui, né, das ofertas que estavam sendo retiradas, né, que muitos ali, os macedônios, né, ofertaram, né, com gratidão a Deus, né, com uma oferta generosa. E Paulo mostra que tudo isso, a suficiência para recolher essas ofertas, vem de Deus. Porque quando nós estamos contentes, amados irmãos, nós iremos desenvolver uma vida piedosa diante de Deus, em todas as nossas áreas. Porque, verdade é, uma pessoa que é contente, ela vai desfrutar da suficiência divina e da provisão da graça de Deus para todas as suas necessidades. O contrário disso, amados, vai gerar em nós descontentamento. Nós temos que entender que quando nós somos uma pessoa contente, nós iremos desfrutar da suficiência divina e da provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo ora a Deus e pede que Deus remova o espinho da sua carne por 3 vezes, ele recebe do Senhor as seguintes palavras: a minha graça te basta. Ou seja, se contentem com a minha graça sobre as vossas vidas, que ela irá providenciar tudo quanto é necessário, ou seja necessário, para que vocês desenvolvam uma vida piedosa e vivam para glorificar a Deus. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 14, João Batista usa a mesma palavra aqui, suficiência ou contente, que dá o mesmo sentido. Quando os soldados perguntaram a João Batista: e nós, o que nós faremos? João manda que se arrependam. E nós, como soldados, nós vamos desenvolver como a nossa função? Veja o que é que João Batista vai dizer. Abram aí Lucas capítulo 3, versículo 14. Lucas capítulo 3, versículo 14. Que diz assim, Lucas 3,14: também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? Ele lhes disse, ou seja, João Batista: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, olha só, e contentai-vos
com o vosso soldo. E o que é isso? A graça de Deus é suficiente para salvar vocês e para que vocês desenvolvam uma vida exemplar, uma vida piedosa, mesmo vocês sendo soldados. Continuem exercendo o vosso soldo. Agora saibam, não maltratem ninguém, não deem denúncia falsa e contentem-se com o vosso soldo. Continue na função em que você foi chamado. Você é um cristão servindo o vosso soldo. Se contentem com isso. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é suficiente para o quê? Desenvolvermos tudo aquilo que Deus requer na minha e na sua vida. Ou seja, contentamento é um presente de Deus, assim também como a graça de Deus é derramada em nossas vidas. Então, se nós já fomos agraciados, nós devemos nos contentar com tudo que vier às nossas vidas. Nós devemos aprender, como nós vamos ver aqui mais adiante, a sermos contentes e desenvolvermos a nossa vida, tanto no nosso lar, como no nosso trabalho, como na igreja, de forma contente, satisfeitos com aquilo que Deus tem nos concedido até o presente momento. Então, amados, contentamento é algo que é dado por Deus. É de se estranhar quando um cristão vive descontente, porque a maior dádiva ele já recebeu, que é a graça de Deus. Se a graça de Deus não é suficiente na sua vida, se ele vê que a graça de Deus não é suficiente e ele não é grato a Deus, não é contente a Deus pela salvação que ele foi imputado na vida dele por intermédio de Cristo, ele vai se contentar mais com o quê? Porque aqui nós estamos de passagem. Então, contentamento é fruto da graça de Deus que é derramado na vida de todos os cristãos. Por isso, nós devemos, ter uma vida de contentamento. Mas qual é a outra verdade bíblica acerca do contentamento? O contentamento, ela é obra de Deus. Somente Deus é que pode produzir contentamento em nossos corações. Paulo, escrevendo aos Coríntios também, capítulo 3, versículo 5, ele diz que a nossa suficiência vem de Deus. Podemos afirmar que o contentamento na vida do cristão é o próprio Deus. Se ele não crê que Deus vive habitando nele por intermédio da pessoa do Espírito Santo, ele nunca vai ser uma pessoa contente. Você quer graça maior do que essa? Do Espírito Santo estar habitando dentro de você? Por isso que o salmista diz no Salmo 73, versículo 25, o seguinte: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, senão a ti, Senhor. Então o cristão, ele tem que viver contente, porque ele deve ter esta convicção: o contentamento vem de Deus. E o próprio Espírito Santo de Deus habita na vida do cristão. Amados irmãos e amadas irmãs, o contentamento é a alegria e a felicidade
que existe em Deus, as quais nós experimentamos todos os dias por aqueles que têm um relacionamento espiritual e profundo com Deus. Agora, quem não tem um relacionamento profundo, não busca experimentar este relacionamento profundo, esta comunhão íntima com Deus, vai ser sempre uma pessoa descontente. Mas quem tem Deus dentro dele, e eles busca todos os dias viver de forma que glorifica a Deus, em íntima comunhão com Deus, experimentando este relacionamento com Deus todos os dias, não pode viver descontente. Agora, se vivem totalmente afastados de Deus, sem ter esse relacionamento profundo com Deus, vai gerar descontentamento. O apóstolo Paulo vivia isso. Por isso que ele era uma pessoa contente em toda e qualquer situação, porque Paulo buscava, Paulo vivia todos os dias, ele experimentava este relacionamento espiritual com Deus todos os dias. Isso gera contentamento dentro de nós, porque contentamento reside lá no nosso íntimo, vem de dentro, não vem de fora. As pessoas querem viver contentes com as coisas exteriores, estão buscando o contentamento nas coisas exteriores. Mas o contentamento para nós que somos cristãos, a verdade que Paulo nos mostra é essa: vem de dentro de nós, não vem das coisas exteriores. Por isso, outra vez o salmista, no Salmo 127, versículo 7, diz o quê? Quem tem um coração totalmente devotado ao Senhor e busca viver esse contentamento porque já tem Deus e vive esse relacionamento espiritual com Deus, o salmista no Salmo 112, versículo 7, diz o seguinte: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Os cristãos estão atemorizados, tem muitos cristãos que ficam atemorizados com as coisas que estão acontecendo no mundo da política e em tantas outras coisas que estão acontecendo no mundo. E vai acontecer, porque Deus já tem demonstrado na sua palavra, mas nós devemos viver de uma forma contente. Aconteça o que acontecer, o meu coração está confiante no Senhor. Eu sou uma pessoa contente, porque Deus vive em mim, eu vivo este relacionamento profundo com Ele. E o salmista também no Salmo 62, versículo 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Aí as pessoas estão buscando esperança nas coisas aí do mundo, essas coisas externas. Por isso que nós vemos tantos cristãos descontentes. Estão mais preocupados com as coisas do mundo do que buscar um relacionamento profundo com Deus. Por isso que vivem muitos cristãos descontentes. A alma, o coração, é a sede do nosso contentamento. Se Deus habita em mim, eu estou seguro.
Se eu tenho um relacionamento profundo com esse Deus, Ele me consola, Ele me conforta, Ele me ensina, Ele me orienta, Ele me guia em tudo quanto eu devo fazer. Então eu vou viver uma vida de contentamento, vou me contentar com essas coisas. Porque o contentamento cristão independe das circunstâncias externas. Contentamento cristão não depende daquilo que acontece exteriormente conosco, mas ele vem de dentro e experimentamos diariamente quando temos comunhão com Deus. Não se baseia em circunstâncias. E a Bíblia, ela é bem clara a vivermos contente em toda e qualquer situação. Veja o que o autor aos Hebreus nos ensina. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 5 e o versículo 6. Hebreus 13, versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Eu acho interessante que o autor dos Hebreus aqui coloca, sabe o que em primeiro lugar? A avareza. Porque todo avarento ele é descontente. Porque ele põe sua confiança nas coisas que possui e não em Deus. Seja a vossa vida sem avareza. E nós sabemos que Paulo, escrevendo aos Colossenses também, capítulo 3, diz que toda e qualquer avareza ela é idolatria. Você se torna um idólatra. Tem pessoas que idolatram sua casa, tem pessoas que idolatram seu carro, que idolatram até seu animal de estimação, seu filho e tantas outras coisas. Estão buscando contentamento nessas coisas, mas o verdadeiro contentamento vem de Deus, porque Cristo, Ele é a razão do nosso contentamento, ou deve ser a razão do nosso contentamento. Paulo aqui, no versículo 10 de Filipenses, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Não é? Paulo sempre buscava se alegrar no Senhor, porque a nossa alegria, a nossa força, ela só vem do Senhor. Nós precisamos obter forças em Cristo para sermos capacitados a realizar não somente as nossas obrigações puramente cristãs. Nós precisamos da força de Cristo em nossas vidas para nos ensinar a como ficar contente em cada condição que será proporcionada por Deus em nossas vidas. Creio eu, amados, que Paulo nunca imaginava ter passado por uma situação como esta, pela qual ele estava passando quando escreveu aos Filipenses. Estava numa prisão,
mas ele buscava força no Senhor, ele buscava o contentamento no Senhor. Precisamos de Cristo para nos ensinar a como ficar contente em todas as condições que serão proporcionadas em nossas vidas. Por isso, como eu falei lá no início, contentamento não é algo fácil, é difícil, porque só Deus é que pode derramar dentro da nossa alma. E se nós não buscarmos em Cristo este contentamento, seremos sempre pessoas descontentes. E é interessante que Paulo, aqui no versículo 11, é onde eu quero me deter mais um pouco. Paulo diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, contentamento precisa ser aprendido. Ele diz, Paulo, que aprendeu a viver. E o que Paulo quer dizer? É que não somos contentes por natureza. Pelo contrário, somos murmuradores e somos resmungões. Por isso que Paulo disse que aprendeu. Até o próprio Paulo disse: eu aprendi a me contentar com todas as coisas, porque na minha natureza eu só fazia murmurar e resmungar. Nessa situação que eu estou vivendo, segundo Paulo, eu estou preso, mas ele diz: eu aprendi, Cristo me ensinou isso, a viver contente mesmo estando dentro de uma prisão. E eu estou escrevendo para vocês, filipenses, para que vocês, da mesma forma, em toda e qualquer situação, vocês aprendam a viver de forma contente. E Paulo, no versículo 12, ele amplia seu pensamento dizendo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, Paulo diz aqui que ele já experimentava uma vida de total dependência do Senhor, no que tange às suas dependências, às suas necessidades básicas. Paulo aprendeu a viver contente por experiência, não por experiência apenas, mas ele viveu de forma prática, porque experiência, para você ter, você tem que conviver, passar por aquilo. Não era uma teoria. Às vezes nós dizemos: já tenho experiência disso. Você já passou por isso? Você já conviveu com aquela realidade? Paulo disse: eu vivi na prática isso, e agora eu tenho essa experiência. Dizer que nós já temos experiência com uma coisa é fácil dizer, você passar e conviver é outra coisa. E amados, sejamos sinceros, diante deste quadro, o que nós precisamos fazer para aprender a vivermos de forma, termos esse contentamento em nossas vidas? Eu quero mostrar pelo menos 3 coisas aqui que devemos aprender
para nós vivermos de uma forma contente ou com contentamento. A primeira delas, devemos aprender a não se comparar com os outros. Porque isso é uma tendência natural de todos nós. Somos comparativos, porque muitas vezes nós comparamos o que temos ou possuímos, nós comparamos os nossos filhos com o dos outros, nós comparamos o nosso casamento, nós comparamos as nossas reações. E Deus, Ele nos fez seres únicos e individuais. Não há outro igual a mim ou a você. Só existe um Valdes no mundo, um Jonatas e tantos outros irmãos. Deus nos fez diferente. Quando nos comparamos, e muitas vezes nessa comparação, nós vamos cobiçar muitas coisas que existem na vida dos outros. E isto vai gerar em nós, sabe o quê? Descontentamento. Há pessoas que querem comparar o que ele tem ou o que ele possui com o que os outros têm. Isso é perigoso. Isso pode gerar descontentamento. Comparam os filhos que ele tem com os filhos dos outros. Meus filhos são meus filhos, os filhos dos outros são outros filhos, e cada um tem suas responsabilidades. Comparamos também muitas vezes o nosso casamento. O casamento de fulano é tão bonito, aparentemente, né? Vá conviver um dia lá, dentro de casa com os casamentos que você vê. E muitas vezes ficam descontentes com o seu próprio casamento, com os seus filhos, com aquilo que Deus tem dado. E isso eu estou dizendo de pessoas cristãs. E aí vai. Então, amados, quando nós fazemos essas comparações, comparando família, bens que Deus tem nos concedido, nós vamos cometer vários erros. Aí eu vou dizer: preciso ter o que os outros têm para que eu possa ser feliz. Preciso ser como fulano de tal, como Beltrano, para ser feliz. Quando eu tiver mais isso que Beltrano tem, eu vou me contentar e vou parar. Para não. Temos que ter cuidado. Deus nos tem dado, até o presente momento, é o que nós precisamos. Quando eu fico comparando as coisas dos outros, os outros, a família dos outros, e eu busco isso para viver ou ter o contentamento, eu estou dizendo que o plano de Deus está errado para a minha vida. Porque Deus só tem me dado isso, a minha família é desse jeito, os meus filhos são dessa forma. Eu estou dizendo que Deus não está agindo de forma verdadeira na minha vida. Deus está errado. Então, amados, evitemos a não nos compararmos com os outros. Nós temos temperamentos diferentes, nós temos pensamentos diferentes, temos famílias diferentes, temos pais diferentes,
temos esposas diferentes, temos esposos diferentes. Por isso que muitos cristãos vivem descontentes dentro das igrejas, buscando contentamento naquilo que ainda não tem, e buscam viver em função disso, e acabam descontentes. Mas também, em segundo lugar, nós devemos aprender a nos adaptarmos às mudanças que Deus requer nas nossas vidas. Versículo 11, Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E o que é isso? Porque as mudanças virão na vida cristã. A vida cristã, ela é feita de mudanças. A vida sempre estará em mudanças. Nós não vamos permanecer na mesma situação todo o tempo. Um dia nós podemos ter saúde, mas lá na frente estarmos debilitados. Um dia nós podemos estar chorando, mas outro dia nós podemos já estar sorrindo. E temos que aprender a viver e a conviver com estas situações, sabendo que Deus providencia todas as condições necessárias para podermos viver contente em toda e qualquer situação. Por quê, amados? Se nós entendemos que somos filhos e filhas de Deus, haverá mudanças que Deus permitirá em nossas vidas para chegarmos àquilo que Deus quer em nossas vidas. Deus não forma filhos ou filhas mimados, mas nos ensina e provê tudo para que vivamos em constante contentamento, para vivermos aquilo que Deus está pavimentando, uma estrada para onde Deus quer nos levar. A verdade é que muitas coisas nós não queremos mudar, mas Deus permite situações que nós temos que mudar como filhos de Deus. Essas mudanças que Deus pode permitir em nossas vidas pode gerar descontentamento em nós, mas temos que viver contentes com aquilo que Deus está permitindo, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Devemos aprender a não estarmos nos comparando com os outros, devemos aprender a nos adaptarmos às mudanças de Deus em nossas vidas, porque assim nós aprendemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. É o que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. As mudanças que vieram na minha vida, segundo Paulo, Ele tem me fortalecido e eu me fortaleço nele, então eu estou fazendo tudo porque Ele é quem me fortalece. Porque muitas vezes, amados, nós falamos que confiamos em Deus, mas na verdade nós dizemos que confiamos desconfiando de Deus. Por isso que muitas vezes não experimentamos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Falamos que entregamos tudo a Deus, mas na verdade muitas coisas nós não entregamos, e falta muitas coisas que devemos entregar ao Senhor. Quando Deus, amados, é o nosso tudo, qualquer outra coisa não terá poder para roubar
a nossa verdadeira fonte de contentamento. Cristo é a nossa firme e eterna fonte de alegria e contentamento. Porque quando nós fazemos isso, o apóstolo Paulo aí no versículo 19 do texto aqui de Filipenses, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Deus, Ele supre todas as necessidades quando nós nos contentamos com o que Deus tem nos concedido a toda a nossa vida. Ele não vai deixar faltar nada. Não é porque nós merecemos, é por causa de Cristo Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Então, Cristo, Ele é a nossa firme e eterna fonte de alegria. Precisamos ter plena convicção que, ainda que tudo esteja tranquilo e favorável, em Cristo nós permaneceremos contentes. Como alguém já disse, posso não ter nada, mas se tenho a Cristo, eu tenho tudo. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos torne cada vez mais grato a Ele por tudo aquilo que Ele já fez em mim e em você. Devemos apenas dizer: te agradecemos, Senhor, porque em Cristo eu tenho todas as coisas. O que é que nos leva a vivermos de forma descontente? Façamos uma avaliação em nossas vidas. Às vezes nós murmuramos, amados irmãos, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa família, murmuramos da igreja, murmuramos dos irmãos, murmuramos do trabalho, murmuramos da nossa renda que ganhamos e tantas outras coisas, e esquecemos a principal, da maior riqueza que já possuímos, que é Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, amados, a não vivermos como murmuradores, mas que sejamos crentes e cristãos que vivam verdadeiramente o contentamento que Deus requer em cada um de nós.